sejam bem-vindos. Esse é o Papo CDL da CDL de Florianópolis. Eu sou Giovani Fati, sou coordenadora da CDL Núcleo Norte e também sou conselheira dessa casa. Empreendo no norte da ilha, tenho uma escola de idiomas, a Rockefeller Idiomas, e estou aqui hoje, então, com os meus convidados, a Ariane, que também é vice-coordenadora, né, da CDL Núcleo Norte da ilha, trabalha com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Seja muito bem-vinda, Ariane. E também com o Diego Tressi, que ele é corretor imobiliário, especialista em imóveis do norte da ilha. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Giovani. Vamos lá, Ariane, você pode nos falar um pouquinho do porquê que você faz parte da CDL, enfim, qual que é a sua função lá? Olá, quero te agradecer, primeiramente, pelo convite de estar aqui e fazer parte dessa coordenação do Núcleo Norte, que é uma extensão da CDL Florianópolis. Então, por que eu faço parte e o quanto isso agrega para mim? Desde que eu resolvi empreender, eu escolhi Florianópolis e especificamente o norte da ilha para a aquisição do meu imóvel. Passado algum tempo, quando eu escolhi residir, foi no norte da ilha. Então, desde então, empreendendo, eu sou uma entusiasta em acreditar que a gente pode compartilhar nossos dons, nossas habilidades. Então, eu fui fazer parte de uma entidade. Como eu já fazia onde eu morava, eu fui fazer parte da CDL, por acreditar no propósito que ela traz consigo. Muito legal. Eu acho que isso é muito importante, né, Ariane? Porque quando a gente realmente cria laços, seja com empresa, com pessoas ou com entidades, a gente não consegue se desvincular. A gente acaba levando para onde a gente vai. E aí eu tenho o Diogo, né, enfim, que está conosco também no nosso núcleo. Diogo, então, que é corretor de imóveis, enfim. Por que tu está conosco hoje dentro da CDL? Então, eu aderi à CDL porque eu sempre tive um princípio de ensinar, de compartilhar. Então, o meu trabalho ele é fundamentado em cima de propósito. Então, o meu propósito é contribuir também de alguma forma. Então, quando eu fui para a CDL, eu encontrei ali uma oportunidade de fazer isso. Às vezes as pessoas veem esse tipo de fala como algo superficial, mas para mim é extremamente importante isso. Eu já faço isso nas minhas redes sociais e eu encontrei uma forma de poder compartilhar tanto o meu conhecimento. Então, como eu estou auxiliando na questão do marketing no Núcleo Norte, então isso é uma coisa que eu posso passar adiante, contribuir, inclusive, com outros comerciantes, lojistas. Eu venho de uma família que é uma família que sempre foi empreendedora. Então, toda a minha família é empreendedora. E eu sei que o empreendedorismo enfrenta várias dificuldades. Então, da mesma forma que eu sei que tem dificuldades nesse mercado, existem coisas que eu posso fazer de forma simples e trazer um grande avanço para pessoas que estão iniciando no negócio ou estão com o negócio há muito tempo e têm uma dificuldade de se alavancar e de crescer. Então, eu acho que eu posso compartilhar dessa forma, é uma coisa que me completa, eu compartilhar o conhecimento que eu tenho. Legal. E agregando, Giovani, Sim. Eu trago muito consciente de que o ambiente ele tem a capacidade de nos moldar comportamento e resultados. Então, aquela máxima que diz que você é a média das pessoas que você anda dentro de uma entidade próspera como é a CDL, fortalecida em propósito, isso faz valer muito essa lógica, né? E ali é um ambiente onde a gente tem capacitações, a gente tem crescimento, a gente tem conexões reais. Então, a CDL, ela propõe isso e ela entrega isso. Então, quando eu escolhi fazer parte desta entidade, também com esse intuito de crescer, me profissionalizar, não só pessoalmente, profissionalmente, mas também de doar-se à comunidade como resultado. E tem uma contrapartida também. Exato. Da mesma forma que eu me dou, eu tenho uma contrapartida. E eu acredito que dentro do projeto, da ideia da CDL, a contrapartida ela vem em forma de networking. Então, eu consigo me posicionar como uma autoridade no segmento,
pelo fato de eu estar associado, de eu estar fazendo parte de algo tão forte que é a CDL. Então, não é algo também, eu também não sou uma ONG, né? Eu preciso sobreviver, preciso ganhar dinheiro. Então, mas a CDL, ela proporciona isso. Da mesma forma que eu entrego, eu Sim, acabo é a rede recebendo. Então, dupla, né? eu já tive negócios que eu fiz através inclusive eu fiz uma palestra uma vez falando sobre imóveis sem escritura, etc., sobre imóveis no norte da ilha. E daquela reunião, daquela mini palestrinha lá, que foi uma coisa que compartilhei, eu tive um negócio que surgiu de lá. Um engenheiro me procurou, que estava na reunião, gostou. Então, eu acredito que tem essa troca, tem essa doação, porque é Sim. tempo que a gente tem que dedicar, não é remunerado, mas tem essa contrapartida que eu acho que é bem interessante. Sim, e eu sempre acredito que movimento, ele gera movimento. Então, ou seja, se você faz parte de uma entidade, de classe, e você estando lá representando essa entidade e trabalhando por ela, você acaba tendo esse movimento também a seu favor, porque as coisas elas voltam em algum momento para sua vida. Então, aquela máxima, né, de movimento gera movimento. Mas a gente também está aqui hoje, né, gente, para falar um pouquinho sobre um tema que é sobre mobilidade urbana, né, enfim, sobre a questão da logística mais específica do norte da ilha. E aí eu quero que o Diogo também nos ajude assim com isso de trazer esse tema, abordando muito para esse lado positivo, porque se temos gargalos de logística, né, enfim, dentro da ilha como um todo, porque não há como não ter esse gargalo de logística, mas como que a gente pode ver isso por um lado positivo? Porque, veja, nós estamos inseridos, né, enfim, onde o turista ele escolhe estar no norte da ilha, o norte da ilha como um todo, ele já tem uma vida socioeconômica muito ativa, o que faz com que as pessoas realmente circulem durante o dia, sendo temporada ou não, mas mesmo assim, estando nesse, né, no veraneio, temporada, como que a gente pode ver esse gargalo de logística de um lado mais positivo para Florianópolis como um todo? Então, primeiramente, eu sou defensor de Florianópolis, então, o que eu vejo? Eu não falo de Floripa como alguém que não tem conhecimento de outros locais, porque eu já morei em vários locais, eu morei em São Paulo, eu morei na região, eu morei no sul também. E o problema do trânsito, que eu acho que seria o tema central, ele é algo que acontece nas grandes metrópoles. Então, Florianópolis é uma capital. Florianópolis, além de ser uma capital muito forte na questão do turismo, que hoje não sobrevive mais só pelo turismo, não depende mais do turismo. Hoje Florianópolis tem um ecossistema econômico muito forte. Então, essa questão do trânsito é algo que eu costumo falar que a mobilidade urbana ela é uma solução que ela vem sempre depois do crescimento. Então, existe o gargalo de fluxo intenso na temporada, de moradores em horários de pico, isso existe em qualquer lugar. A diferença é que sempre que surgem esses problemas e eles começam a se tornar problemas que se tornam uma dor diária, aí vem a solução. Sempre vem a solução. Às vezes ela vem depois, mas ela vem. Não é diferente. A gente está falando de uma região, principalmente o norte da ilha, que ela já possui um ecossistema de vida durante o ano inteiro. Então a gente tem um polo tecnológico localizado no norte da ilha, que movimenta muita gente. A gente tem os comércios, o ecossistema de cidade a gente tem no norte da ilha. Por isso que é o lugar mais procurado para morar. Então as pessoas não procuram os outros lugares para morar, porque o norte da ilha tem esse ecossistema de cidade. Então a gente acaba juntando esse movimento que já é normal durante o ano todo, e é óbvio, aí na temporada, os destinos mais procurados do mundo e do Brasil são aqui em Florianópolis, é óbvio que vai acontecer. Existem algumas soluções, assim, para trazer essa mobilidade, e uma delas é um negócio que eu iniciei lá no norte da ilha, que a gente está espalhando por Florianópolis inteira, que é essa tendência de veículos de condução individuais, elétricos. Então, por exemplo, eu sou sócio de uma marca de moto elétrica. Não é uma moto, é uma scooter, ela se enquadra numa categoria diferente, que é autopropelido, que ela traz uma grande solução na questão da mobilidade interna do bairro. Então, eu como corretor de imóveis, eu não ando mais de carro. Eu pego a minha motinha elétrica
me desloco, vou fazer as visitas, eu vou para todos os lugares com ela, e eu percebi que as pessoas, quanto mais elas vão aderindo, essa é uma das soluções, a gente vai conseguindo, a gente percebe, vai diminuindo a questão dos veículos, etc. Então, para esse deslocamento interno, essa é uma das soluções. Bacana. E a área acho que até pode contribuir com a gente, né? Porque a CDL de Florianópolis, ela foi propulsora de muitas melhorias que foram feitas, né, no norte da ilha. Enfim, fala pra gente, Ari, como que a entidade nos ajudou, enfim, para que a mobilidade urbana ela ficasse mais assertiva, mais segura, enfim, e muito mais fluida. Então, a CDL sempre foi protagonista em ações que trouxessem melhorias para os associados, para a comunidade em geral. Como o Diogo bem fala, norte da ilha são bairros, mas com ecossistema de cidade. Hoje a gente tem uma independência econômica no norte da ilha. Então, a CDL, vendo que era possível contribuir, colaborar, ela fez algumas ações. A gente teve agora a inauguração da terceira faixa da SCLI. Foi muito visível que teve, sim, melhoria no fluxo de chegada. Claro que tem muito a se fazer, né? Conversando com alguns associados nossos, felizes, porque desde fazem 10 anos este foi o veraneio com mais fluxo de pessoas, turistas, visitantes. Claro que a gente teve uma questão externa aí, que foi o dólar, então isso aumentou muito. Sim. E feliz que escolheram Florianópolis para passar com isso. Um turista muito mais qualificado aqui em Florianópolis. E os voos internacionais, né? E o interessante é que é isso. A fala de todos os associados é que nós somos escolhidos como o primeiro destino internacional. Sim. Então, isso para a gente é muito prazeroso estar fazendo parte de uma entidade que busca melhorar e para facilitar a vinda dessas pessoas aqui para Florianópolis, né? Então, a gente, como o Diogo bem fala, a gente teve o polo tecnológico que está no norte da ilha. Agora, nós temos uma parceria com as cidades urbanas que eles falam, né? O Passeio Sapiens, que lazer, isso facilitou, então também aumentou o fluxo. E a gente também teve a questão de segurança, melhoria, onde a CDL também foi apoiadora deste projeto. Lá em Jurerê, tivemos a inauguração do primeiro comando do 21º Batalhão da Polícia Militar. Então, tem muitas ações que nós estamos fazendo parte de melhoria no norte da ilha. E quem ganha é o associado. Então, a importância de você fazer parte de uma entidade sólida, como a CDL, que busca, sim, a melhoria econômica de um ecossistema próspero. Então, é muito importante. A gente sabe que tem muito a se melhorar, a questão do comércio, falando com o comércio, né, em si, né, Ju? O comércio como um todo. A gente, durante o ano, né, de 2024, o Núcleo Norte, a CDL de Florianópolis, trabalhou muito nessa capacitação. Então, se há muitas pessoas hoje no norte da ilha também, é porque é um destino escolhido, enfim, pelos turistas, porque também passou-se por toda uma qualificação de mão de obra. E agora eu falo aqui um pouquinho sobre educação. Eu sou uma amante da educação e falo sobre a questão dos idiomas. Foi muito visível no ano de 2024 as empresas que procuraram qualificar os seus estabelecimentos, porque a gente teve um aumento muito significativo de turistas vindos de Portugal, vindo da Europa, com voos diretos aqui, né, enfim, para Florianópolis. Então, isso fez com que o nosso turista, como eu falava antes, ele se tornasse mais qualificado. Então, não é somente você prestar um bom atendimento, você tem que ter um atendimento de excelência. E prestar um atendimento de excelência envolve capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas e saber falar um segundo idioma, que é extremamente importante. Inclusive, eu estou como corretor de imóveis tendo que me tornar trilingüe, porque eu recebo clientes que são argentinos, eu recebo clientes que vêm de outros países, porém falam inglês. Então, por isso que eu estou estudando inglês também, para ver se eu consigo me comunicar melhor. E isso a gente percebe porque essa questão da qualificação do turista
a mesma linha de raciocínio é com relação ao investidor. Exato. Porque essa questão do dólar trouxe um tipo de investidor diferente do que estavam acostumados a vir. Então, investidores que são da zona do euro e dos Estados Unidos começaram a olhar para o Brasil como uma oportunidade, não na questão de bolsa, porque não se tornou mais tão atraente, mas na questão imobiliária. Então, Florianópolis, ela consegue a gente reúne qualidade de vida, segurança, e tudo isso se tornou um lugar que é mais seguro investir na questão imobiliária, no norte da ilha, principalmente, que é um dos destinos mais procurados para o veraneio, e isso acaba puxando para cima todos os índices, tanto de locação, daí se torna caro o aluguel, então o investidor ele quer um aluguel que é uma segurança e você tem uma garantia, e tudo isso vai movimentando. E aí volta para aquele assunto inicial, que é o assunto, que é a questão da mobilidade. Sim. E como eu disse, vem o progresso, e logo após o progresso vem a solução. Então a solução ela está encaminhando. A gente já teve várias conversas, inclusive a CDL participa muito, como é que chama aquela reunião? Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo. E nesses conselhos são tratados desse assunto. E a gente tem aí a visão de várias soluções. Ruas que vão ser abertas, trazendo um deslocamento direto, por exemplo, dos ingleses, ligando direto ao Rio Vermelho. Tem projetos para ligar o trevo do Rio Vermelho lá para a parte do Santinho. Então, existem algumas soluções de futuro que já estão sendo preparadas para comportar esse grande crescimento que a gente recebe no norte da ilha. E vale lembrar, né, Ju, que a gente, como núcleo, está sempre apoiando, né, essas ações. A gente tem contato direto com as associações de moradores, de Jurerê, Avante, a gente tem lá de ingleses, Adim, Canasvieiras. Então, a gente está sempre envolvida com todos esses projetos para estar junto, buscar melhorias, buscar soluções, como tu falaste. Existe o progresso, vem o progresso primeiro, depois a solução, né? Isso é natural, é uma ordem natural que acontecem as coisas. E se a gente está crescendo, se tornando-se um bairro com ecossistema de cidade, é porque a gente tem uma estrutura que está também no padrão das pessoas que estão buscando. E para nós, como entidade associativista, a gente busca, sim, as pessoas para fazerem parte. Nós temos uma sede lá em Ingleses, que é uma sede da CDL Núcleo Norte, onde a gente tem sala de capacitações, onde a gente tem coworking, uma sede com profissionais qualificados para receber os nossos associados. E a gente, pensando nisso também, trouxe muitos cursos de capacitações, aperfeiçoamento. Eu, como profissional de desenvolvimento humano, com uma empresa de desenvolvimento humano, acredito sim que a gente está aí com a tecnologia a nosso favor, então a gente precisa se qualificar e melhorar. E o comércio lá, pensando nisso também, foi buscar, diante da CDL, qualificações para os seus funcionários. Então a gente está lá como apoiador para essas qualificações, foi muito importante, né? Então, quando eu falo em ambiente que molda, é isso. A gente ser esse ambiente, e quem quiser fazer parte desse ambiente, pertencer a esse ambiente, é só procurar o Núcleo Norte para fazer parte. A gente está sempre de braços abertos para receber o associado, e o não associado vai lá para conhecer os benefícios, né? Exatamente. E esse ano, né, de 2024, eu estou aqui agora, porque eles fazem parte da minha coordenação no Núcleo Norte, ele será um ano bastante desafiador, porque a gente vem com muita coisa nova, já vínhamos trabalhando muitas coisas de qualificação no norte da ilha, mas a gente vai ter um ano bem audacioso, assim, né? A gente quer trazer coisas que realmente façam valer a pena eu estar dentro de uma entidade, eu estar ali representando, enfim, um conselho. Então, e como membro desse conselho também, eu julgo ser extremamente importante realmente honrar isso tudo e trazer coisas novas, que seja para o norte da ilha, que seja para a CDL de Florianópolis, porque quando
há movimento, há prospecção, há uma representatividade maior, as coisas elas tendem a fluir. Então isso eu acredito que seja, assim, de grande importância você realmente fazer parte, né, de uma entidade que te dê tudo isso e ainda por cima faz com que os teus negócios possam prosperar de alguma forma. E muito interessante também, e vale lembrar aqui, que a gente tem um número significativo de associados no norte da ilha. Sim. E a gente tem muito interesse que esses associados percebam que fazer parte da CDL é a diferença. Uhum. Porque um dos pilares, dos princípios da CDL Florianópolis é gerar riqueza. Então, a gente está gerando uma riqueza econômica, humana, social. Então, esse é o nosso propósito lá, né, Giovani? Em 2025, estamos aí com um planejamento um tanto, como tu falaste, audacioso, mas acreditamos que o Núcleo Norte merece. Com certeza. E aí, voltando assim até só mais um pouquinho sobre a mobilidade urbana, né? O Diogo trouxe muito bem essa questão de onde há progresso, há também crescimento. Como que a CDL de Florianópolis, enfim, para quem não é associado ainda, como que você acredita que a CDL pode ainda fazer com que a questão da mobilidade ela tenha ainda mais crescimento do lado positivo? Como que a entidade você acredita que ela possa nos ajudar nesse sentido? Eu acredito no seguinte: se eu sozinho for fazer um questionamento a um vereador, a um prefeito, à prefeitura, é um questionamento que não tem nenhum tipo de impacto. Sim. Como, às vezes, eu posso mandar uma mensagem para o vereador que eu votei, para o prefeito, mas isso não causa um movimento. E quando eu consigo me associar a uma entidade com o peso que tem a CDL, e eu começo a participar ativamente dos problemas da minha região, eu consigo trazer um peso muito grande na hora de eu fazer um pedido. Então, eu acredito que quando a gente se une, que é o grande objetivo da CDL, é unir as pessoas em prol de um crescimento mútuo. Então, quando eu consigo me associar a uma entidade e essa entidade vai ganhando mais força, porque a força da entidade são as pessoas. Não é só a entidade sozinha, são as pessoas que compõem a entidade. Então, quando a gente consegue juntar isso, pessoas a uma entidade de peso, a gente tem uma representatividade muito grande para chegar e falar assim, olha, a gente está com uma situação, a gente precisa de um movimento. Nós estamos aqui lutando para a melhoria do bairro, da cidade, e a gente precisa de uma resposta. Então, eu acredito que essa é uma das maneiras da gente conseguir impactar nessa. E uma outra coisa também, que a gente não comentou, que a gente combinou de não gerar polêmica, mas eu vou gerar. Tô brincando. Não vai ter polêmica não, fiquem tranquilos. Mas assim, o que eu vejo? O norte da ilha recebeu uma grande melhoria na questão de vias. Sim. Teve assim, nos últimos 2 anos, pavimentação, revitalização do acesso principal. Na revitalização tem ciclovia, ciclofaixa, calçada. Criaram rótulas ali para melhorar o fluxo que vem da João Gualberto, daí passa ali pelo lado do Brasil Atacadista e pega tudo isso para melhorar. O que acontece às vezes? Tem duas situações. Uma das situações é o turista, que ele não conhece muito. Daí ele acaba... Justificado. Daí a gente... Tá. Mas tem as pessoas que sabem que tem que parar onde tem que parar e não param. Sabe que tem que dar preferência e não dão. Exato. Tem o pedestre que anda na ciclovia. Para onde não deve, causa um O congestionamento. pedestre que atravessa onde não pode atravessar. Eu já corri em risco, quase atropelei um pedestre, eu estando na ciclofaixa com a TUI elétriquinha ali. E sorte que é freio a disco nas 2 rodas. Então, segurança. Eu consegui frear em cima porque um senhor simplesmente atravessou e não olhou para os lados. E quando eu vi, eu estava em cima e eu consegui evitar. Mas então, existe essa questão também. Foram feitos investimentos, mas somente os investimentos e melhoria também não resolve. Acho que as pessoas têm que se conscientizar. E aí entra a CDL. Campanha de conscientização de que cada um tem que andar no seu quadrado. O pedestre anda na calçada, o ciclista anda na ciclovia, o carro... E aí, se todo mundo obedecer às regras, tá tudo certo. Então, a gente consegue também promover campanhas para trazer essa conscientização de cada um andar no seu lugarzinho
e aí vai melhorar o trânsito. Aí as coisas tendem a fluir novamente. Exatamente. Nós até participamos, né, da DIN, Sim. que foi um projeto para conscientização do trânsito, por todas essas mudanças também, porque toda mudança, ela gera um desconforto inicial, né? Isso é natural do ser humano, mas ela também tem um tempo desse desconforto e depois as pessoas precisam se adaptar. Então, agora a gente já passou do tempo, precisa se adaptar e trazer essa consciência da minha autorresponsabilidade. Sim. Às vezes a gente fala, reclama do outro, reclama do governo, do trânsito, mas e a minha parte? Eu estou fazendo? Exato. Então, essa parte de consciência é individual, né? Inclusive, o Alberto da ADIM, ele desenvolveu, aliás, não é do CONSEG, Do CONSEG. Conselho de Segurança Comunitária. Consegue. Ele desenvolveu uma cartilha muito interessante. Ele até trouxe numa reunião que foi feita na CDL, ele trouxe essa cartilha, e nessa cartilha, ela é uma cartilha básica que traz uma novidade, que é a questão dos veículos elétricos. Não os veículos, carros, mas motos elétricas, o que é uma Bicicleta. moto elétrica, o que é uma scooter, o que é um patinete elétrico. Então, nessa cartilha, a gente tem todas essas informações separadas por categoria, e aonde que pode e onde que não pode andar. Interessante que ele fez essa cartilha, ela já foi reconhecida pela Polícia Militar e também pelo Detran. Só que até agora não foi feita uma divulgação em massa dessa cartilha. Então, acho que até uma questão que a gente poderia bolar aí nessa agenda louca de 2025, para a gente conseguir fazer alguma campanha e trazer essa cartilha para uma conscientização, algum trabalho talvez até na rua, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu diria que o que os empresários podem esperar do norte da ilha para 2025 são projetos de melhoria que contemplem comércio, serviços e que realmente a gente consiga, enquanto entidade, ajudar a gerar riquezas dentro das empresas e para que mais empreendedores busquem o norte da ilha como sendo uma casa empreendedora, como sendo local de empreender. Quero agradecer aqui, então, os meus convidados, Ariane, Diogo, obrigado pela contribuição de vocês, por esse papo. E esse foi o papo da CDL de Florianópolis. Acompanhe os próximos episódios que nós estaremos aqui com você.